Olá, amigos internautas. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Vamos começar mais uma aula do nosso Shiur, Conversão, Shiur Talmidim Conversão, onde cada um tem a oportunidade, passo a passo, de ir aprendendo sobre o reino de Deus, sobre o que tem que ser feito. No programa de hoje, eu quero começar a leitura com vocês, num trecho da carta de Shaul HaShaliach aos Filipenses, aqui no capítulo 3, que diz o seguinte, capítulo 3 de Filipenses, ele fala o seguinte, que nós devemos, vamos ver, verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Yeshua HaMashiach. Nosso programa de hoje, nós vamos falar no nosso avanço. Nós temos que deixar as coisas que para trás ficam. Nós não podemos ficar apegados às coisas de trás. Eu não estou dizendo que nós vamos chutar aquilo que nós aprendemos, mas nós devemos avançar, não ficarmos apegados, porque se nós ficarmos apegados às coisas que para trás ficam, nós vamos incorrer em erros, com certeza. Vamos ter dificuldade para entender as coisas de Deus, para compreender, porque estamos apegados ao passado. Então Paulo fala, deixando as coisas que para trás ficam e avançando, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então é assim que nós temos que fazer o nosso processo de conversão de Techuvá. Conosco, o Yaakov, e junto vamos compartilhar desse tema importante. Yaakov. Shalom, amados. Que o Eterno continue nos abençoando nesse novo curso, nesse novo shiur, ministrado pelo Rabino Shai. É um grande prazer estar aqui com todos vocês, juntamente dele, para aprendermos do Eterno aquilo que concerne os caminhos de Deus. É muito importante esse retorno à fé de Yeshua, o nosso Mashiach, a fé daquela primeira Kehilá do primeiro século. Porque temos visto nos dias de hoje em que há uma grande necessidade de nos abstermos de certas novidades em que ensinam por aí e voltarmos para a fé genuína e verdadeira em Yeshua, o nosso Mashiach e os seus ensinos. Eu quero recapitular que a gente sempre fala com vocês que nós não fazemos conversão ao judaísmo, mas ao judaísmo, sim, de Yeshua, do primeiro século, tá? Então veja que ali houve uma transição. Por que houve uma transição? Porque Deus implanta uma nova aliança, tá? E o que era a nova aliança? A Torá nos corações, a circuncisão do coração. E Deus implanta aquela nova aliança em quem? Na casa de Israel e na casa de Judá. Então, a princípio, a nova aliança não foi estabelecida com gentios, mas sim com israelitas. Então, aquele segmento judaico que creu na nova aliança, que ouviu a pregação de Yohanan, de João o batizador, que se arrependeu dos seus pecados, que creu em Yeshua como Cordeiro de Deus, abraça essa nova aliança. E esse setor de Yeshua que abraça a nova aliança, Yaakov, ele cresceu muito. Sim. Ao contrário do que se pensa que foram poucas as pessoas que creram em Yeshua, que uma minoria creu nele, foi uma grande parte do nosso povo que creu nele. E muitos E que Shaul sacerdotes, HaShaliach vai falar no capítulo 11 de Romanos, eu sempre gosto de lembrar,
que são os eleitos. Os eleitos alcançaram. O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram. Agora, capítulo 15 de Atos, quando a gente fala de deixar as coisas que para trás ficam, eu quero ler aí no capítulo 15 de Atos, nos 4 mandamentos que os Shalirim de Yeshua decidiram ali, reunidos com a direção do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, os 4 mandamentos que eles decidiram que os gentios devem começar cumprindo, nós vamos ler para a gente ter uma ideia. Nós vamos começar aí no 19, 15, 19 e 20 de Atos. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Olha, a gente já falou sobre isso no passado, mas é bom frisar de novo. O primeiro mandamento desses aqui é que eles não devem, eles devem se abster do quê? Da Verso contaminação 20. dos ídolos. Contaminação dos ídolos. O que vocês acham que é isso? Se eu perguntasse para vocês que estão fazendo o curso conosco, vocês estão se abstendo da contaminação dos ídolos? Que é o primeiro mandamento dos 4 aqui de Atos 15? Com certeza a grande maioria iria dizer, claro, nós não temos mais nada que a idolatria, a gente está abandonando, a gente já abandonou a idolatria. No entanto, eu quero dizer para vocês que abster-se da contaminação dos ídolos não é apenas deixar de se ajoelhar diante de uma imagem. Não é apenas deixar de considerar uma imagem como Deus ou como uma divindade. Não é apenas isso. Da contaminação. Veja bem, ou seja, qualquer ensinamento que procede da idolatria, do paganismo, viu? Então, é uma contaminação. É uma contaminação. Por exemplo, dos calendários, das festas religiosas pagãs, os dias de guardas de outras religiões, tudo isso é contaminação dos ídolos. Dos ídolos. A imortalidade da alma, que a gente explicou agora na programação anterior, que a respeito de que o que é alma, o que é espírito, tá? Inclusive o nosso café com Orochi, o último café com Orochi que nós fizemos, a gente discorre com bastante profundidade sobre esse tema. Eu recomendo que vocês assistam o Café com Orochi da semana passada. O Abiezer teve a participação. Com a participação do Abiezer. Então, continuar acreditando que quando a gente morre, sai alguma coisa do nosso corpo, que chamam alma, que não é alma. Alma, quando a pessoa morre, a alma desaparece, não existe mais alma. Porque a alma é o resultado do fôlego de vida que vem de Deus no corpo. Até porque é Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, né? O Espírito de Deus. O fôlego de vida que vem de Deus, mais o corpo, a alma vivente. Quando se junta, se torna uma alma vivente. Então, quando separa, quando o fôlego de vida sai da pessoa, sai do animal, sai de qualquer ser vivente e volta para Deus, o corpo fica inerte, desapareceu a alma. Não tem alma. A alma é o resultado daquilo ali. E esse fôlego de vida que volta para Deus, ele é impessoal, é um fôlego, é uma força vital apenas, é impessoal. É a mesma força de vida que está no animal, está no homem, não é ligada à pessoa. Por isso a importância da ressurreição. Então, a crença na imortalidade da alma é uma crença que anula a ressurreição. Então, é uma contaminação dos ídolos. Sim. Porque é uma doutrina de origem pagã, da idolatria. Se você ainda crê em alguma coisa desse tipo, você ainda não se livrou totalmente da contaminação dos ídolos.
tá? Então, tem que deixar as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante. É isso que está escrito. Sim, Né? exatamente. Então, veja bem, vou repetir. Quando é que Deus começa a operar na vida da pessoa? Veja bem, preste atenção no que nós estamos falando. Quando eu falo Deus operar na vida de uma pessoa, ou o Espírito de Deus, que é o poder de Deus, operar na vida de uma pessoa, isso não significa que Deus está habitando naquela pessoa, que aquela pessoa está cheia do Espírito Santo, que aquela pessoa recebeu o Espírito Santo. Não, nada disso. Aquela pessoa começou a dar ouvidos à palavra de Deus. E Deus, então, começa a falar no coração dessa pessoa. Entende? Então, não significa que Deus está operando numa pessoa, tá? Eu quero convidar vocês para nós vamos avançar nesse raciocínio, nós vamos entrar em mais detalhes. Por exemplo, alguém pode dizer para mim, olha, o Rabino, eu quando eu estava na religião anterior, Deus falava comigo. Deus revelava as coisas para mim. Deus me usava. Eu sentia que Deus estava em mim. Então, isso aí tudo tem que ser avaliado. Tá? É verdade isso tudo que você está falando? É verdade? Isso aí nós vamos ver na sequência, tá? Então, eu estou deixando bem claro que Deus atua na pessoa, fala com a pessoa, vai transformando a pessoa, mas não é a mesma coisa que Deus habitar na pessoa. Não é uma intimidade tal que Deus fala com você, que você fala com Deus. Não existe essa intimidade dentro do processo de conversão. Ou pelo menos no começo da conversão. A gente vai ver quando que isso aí vai acontecer. Uma intimidade maior entre Deus e a pessoa que está no processo. Nós vamos ver quando. Então eu quero que vocês leiam comigo, eu quero abrir a Bíblia com vocês, em João, no Evangelho de João, quando Yeshua cura, capítulo 9 de João, quando Yeshua cura um cego de nascença. Veja bem o que está escrito aqui. No capítulo 9 de João, eu vou ler do verso 29, você está com ele aí? 9, 29. João 9, 29. 29 a 31. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Ele está se referindo a Yeshua, né? Isso. Deus falou com Moisés, mas Yeshua eles não sabiam quem era. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde é ele, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Olha só. O que o cego curado falou para aquelas pessoas que estavam ali? Questionando a cura dele, questionando a pessoa de Yeshua. Ele falou assim, ó, nós sabemos Que Deus falou com Moisés. que Deus não ouve a Pecadores. pecadores. Então, gente, isso aqui é uma coisa muito séria. Você estava lá atrás, comendo coisas imundas. O que você entendia que era pecado lá atrás? Pecado era ajoelhar diante de um ídolo. Pecado era prostituição, adultério, fumar, beber, brigar, falar palavrão. Assassinar. Era isso que você entendia que era pecado. Então, digamos que você até tenha deixado de praticar essas coisas. Mas
você poderia dizer, ó, Deus está me ouvindo? Ó, olha o que está escrito. Olha o que está escrito. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas, se alguém é temente a Deus, e o que mais? 31, verso 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Quando é que Deus, então, passa a ouvir o pecador? Deus não ouve a pecadores, é o que está escrito, não é verdade? Mas se Sabemos que Deus não ouve a se alguém é pecadores. temente a Deus e faz a sua vontade. Mas, mesmo sendo um pecador, ou seja, mesmo sendo um gentil, mesmo sendo um não-judeu, tá? Se essa pessoa é temente a Deus, e basta ser temente a Deus? Não. Vamos repetir. Mas se alguém é temente a Deus E faz a sua e vontade. faz a sua vontade. Então não é só temer. Ah, eu era temente a Deus, mas eu comia coisa imunda, eu não tinha pureza familiar, eu comia carne com sangue, eu não celebrava as festas do Altíssimo. Sim. Então você não estava fazendo a vontade de Deus. Verdade. Digamos que você estivesse fazendo em parte, mas não o suficiente. Se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Então, mas Deus estava me conduzindo, estava conduzindo você, mas você, se você pedisse determinada coisa para Deus, poderia ser que Deus não te ouvisse, porque você não estava à altura ainda de ter as suas orações totalmente ouvidas. Mas como é que acontecia as coisas? Eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco. Como é que acontecia coisas boas comigo? Como é que lá onde eu estava, Deus falava comigo? Uma vez lá o pregador falou para mim, você aí que está pensando em mudar de emprego, o Senhor está falando contigo, não saia do teu emprego não, Deus está falando para você não deixar teu emprego. Falou comigo hoje, a palavra veio para mim. Eu estava pensando em abandonar o emprego, fui hoje na reunião, Deus falou comigo lá, que não era para eu deixar o emprego. Ué, rapaz, e falou comigo também, porque o pregador falou lá que o camarada que tivesse preocupado em arranjar uma namorada, uma esposa, que Deus estava preparando. Então Deus está preparando uma esposa para mim também, falou comigo. É verdade isso tudo? Deus falou mesmo com você? Ou aquilo seria uma estratégia de uma determinada instituição para dizer para o povo que Deus estava falando com o povo? Claro, se numa reunião que tiver 100 pessoas, eu falar, um de vocês chorou ontem à noite. 100 pessoas? Não vai ter 2 ou 3 que chorou? Ah, Deus falou comigo. Então é uma estratégia, mas nós vamos explicar melhor isso aí, tá? Então, Deus não ouve a pecadores, guarda isso na sua cabeça. Agora, se você falar para mim, insistir que Deus ouve, então é mentira o que está escrito aqui. Que aqui está escrito que não ouve. E o que é o pecado, Rabino? Não é verdade? Mas se alguém o teme e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Vamos ver aí Mateus 7, 21. Vamos ver lá Mateus 7, 21. E enquanto isso eu vou em Atos 10, 34 e 35. Vamos confirmar esse texto. Eu ia falar aqui depois, Mateus 7 está aqui. Tá aí. Nem todo aquele que me diz. Nós vamos lá. Mateus 10, 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Porque aqui estava se tratando de Cornélio. Cornélio não era judeu, era um gentil em conversão, era um guer.
E Deus ouviu Cornélio. Então Pedro entendeu, mediante o que aconteceu com Cornélio, Pedro entendeu que Deus não faz acepção de pessoa. Mas vamos ver o que é mais que Pedro diz no 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme, olha aí, ó, o teme e obra o que é justo. Praticamente repetindo. Agora, na boca do Shaliar, de Pedro. Aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Em qualquer nação, nós estamos no Brasil, você teme a Deus e você faz o que é justo, Deus vai te ouvir. Deus vai te aceitar. Tá? Deus vai te aceitar. Se você o teme e faz o que é justo, e faz a vontade dele, ele vai te ouvir, porque está escrito aqui, que ele vai ouvir. Mas tem que ser assim, temer e fazer a vontade dele. Vamos ver Mateus 7, 21 em diante aí, como é que diz? Então, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então, quem que vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Bom, a vontade. E aquele que diz Senhor, Senhor? Pois é. Senhor, Então, Senhor, que é hora? o versículo seguinte. Então, fazer a vontade do Pai que estás nos céus é cumprir os mandamentos de Deus. Isso é. Como é que diz o verso óbvio, seguinte? né? O verso Muitos seguinte vai me dizer dirão naquele dia, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. então, nem todo que me diz Senhor, Senhor, gente, isso aqui engloba tudo, todas as religiões, todos os níveis das pessoas, seja ele um membro, ou seja ele um líder, ou se considere ele um profeta, ou se considere ele um apóstolo, enfim. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, olha, gente, é obedecer. Olha aí, o gentil, o não judeu, que teme e que faz a vontade, Deus ouve. Então, mas aquele que fala Senhor, Senhor, que prega, que ensina, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome? nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. Fizemos sinais, milagres. Ou seja, existem sinais, existem milagres, existe a expulsão de shedins, de demônios. E isso não significa? Mas isso não significa que essa pessoa exclusivamente faz parte do povo ou é que está servindo a Deus. Temente a Deus, ou está servindo a Deus, exatamente. Entenderam? Então não é, gente, o nosso povo, o povo brasileiro, é muito apegado nisso aí. Olha aí o sinal, olha a cura. Exatamente. Olha aí a pessoa que não podia andar, está andando. Olha o cego, está enxergando. É de Deus, amém. Não, isso é engano. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, expulsamos demônios, fizemos sinais. E Yeshua vai dizer, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E isso aí tem um significado, esse praticais a iniquidade, que não está bem traduzido, diga-se de passagem. Quando você traduz algo do hebraico para o português, na tradução você já vai perder muito. Na verdade, Rabino Shai, isso que eu ia até comentar, quando eu estava em processo de conversão, Techuvá, esse texto mexeu muito comigo, né? Na análise dele, porque expulsar demônios e fazer isso, mais aquilo, em teu nome, ele vai dizer que para me apartar dele, e eu pratico iniquidade. Ora, o que era iniquidade? Né? O que é iniquidade? Então, a iniquidade no grego, né? Porque a Septuaginta foi traduzida do hebraico para o grego, mas no grego está certo. O que diz lá? Anomos. Anomos. O que significa anomos? Anomos, de anomia, de contra-lei, contrário à lei de Deus. Exatamente. Existe uma versão, a versão
justamente a versão da Testemunho de Jeová, Isso, que exatamente. fala, Tá aqui em cima, tem inclusive. apartai-vos de mim, vós que praticais o que Co- é contra a contra lei. a Torá. Isso, aquela Bíblia cinza, pequenininha, tal, que eu comprei, é da Testemunho de Jeová, isso mesmo, que é Então, contra a Torá. pecado é aquilo que é contra a Torá. Apartai-vos de mim, vós que praticais aquilo que é contra a Torá. E eu estava nesse contexto. Não expulsei demônios, né, mas eu vi algumas maravilhas, eu profetizei em nome de Yeshua. E eu falei, puxa, mas como que eu vou ser apartado dele? Como assim praticar iniquidade? E fui ver que eu estava contra vários aspectos da lei. Não somente um, mas vários. Não, muita coisa. A transgressão da Torá é muita coisa. E aí, se você aprofundar nesse tema, você vai, por exemplo, encontrar lá na carta de João, né? Que ele vai falar que pecado é a transgressão da lei. Pecado é iniquidade, pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é descumprir a Torá. Eu tenho falado com vocês, gente, que nova aliança é essa? O pessoal confunde, o pessoal fala Novo Testamento. Novo Testamento não é um livro. É um termo pejorativo. Novo Testamento não é um livro. Porque quando Yeshua introduziu a nova aliança, ele é chamado de ministro de uma nova aliança. De ministro, uma nova aliança. Quando Yeshua introduziu a nova aliança, não havia os escritos do chamado Novo Testamento. Não havia. Esses escritos vieram a aparecer cerca de 30, 40 anos depois da vinda de Yeshua, da morte de Yeshua, da morte dos apóstolos. Então, o Novo Testamento não é o livro. Novo Testamento é a Torá, é a nova aliança. É a Torá nos corações. Exatamente. Então, adotar esse nome Novo Testamento para o livro, nós estamos no Novo Testamento. Não, Novo Testamento é a Torá no coração das pessoas, a nova Jeremias aliança. 31 vai dizer que é para colocar a Torá, os mandamentos de Deus, no nosso coração e nas nossas mentes, né? Isso é a nova aliança. O apóstolo Paulo, ele vai falar depois que pela lei vem o conhecimento do pecado. Se não tivesse a lei, eu não saberia, né? Eu não saberia o que era pecado. que cobiçar era pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, olha, é tão profundo isso aí, ó, não existe nova aliança, gente, sem Torá. E a nova aliança é um melhor conserto. É a Torá nos corações das pessoas. É isso que é a nova aliança. Então, apartai-vos de mim, vós que sois contra a Torá. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. E quando nós falamos que as palavras de Yeshua são palavras vivas da Torá viva, ele vai dizer no versículo seguinte, né, só fazer um comentário das palavras dele, que ele diz: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre essa rocha. Ou seja, Pedro, sobre esta rocha eu edificaria a minha Querrilá. Então, ele está falando das palavras deles. As palavras de Yeshua, sim, são equiparadas às palavras da Santa Torá, porque ele é a Torá viva no nosso meio. Pois aquele que rejeita as suas palavras, rejeita aquilo que o enviou. Então, o plano de salvação do homem, desde o princípio do mundo, sempre foi Mashiach. Antes do mundo ser formado, Deus olhou para Mashiach, como a vestimenta do mundo, como aquele que ia trazer redenção ao ser humano caído. Eu quero convidar vocês para darmos sequência nesse pensamento, porque veja bem, vamos recapitular lá João 9 e Atos 10, fala que sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas em qualquer nação, aquele que o teme. E no capítulo 10 também fala do temor a Deus, não é? Que 10 a 31, né? João 10, 31, né?
Ora, nós sabemos Não, que Deus João. não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, aí se ouve. João Aí, 10:31, aí vai falar de temor, não é? de temor. De temor. E no 10 de Atos, também fala de temor, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme. Agora eu quero que vocês leiam no livro de Devarim, Deuteronômio, o que é temer a Deus. Aquele que eu temo. Você teme a Deus? Temo. A O Brita que Radachá que é vai ser temer? enfático, né? Falou assim, tu teme a Deus? Temo. Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem de Crê, medo. né? Crê, né? Eu creio Mas que o Deus demônio existe. não teme. Mas o temor não teme. Agora vamos no capítulo 31 de Devarim, de Deuteronômio. Deus manda aqui a partir do versículo 9 que Moisés lesse a Torá a cada 7 anos. Né? E nós vamos ler aí a partir do versículo 12. Deuteronômio 31, 12. Vamos ver o que está escrito. Congrega o povo, os homens e as mulheres, as crianças e os peregrinos que estão nas vossas cidades, para que ouçam e aprendam, para que aprendam e temam ao Eterno vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. E Então, isso tá bom. mesmo, tá bom, né? Na sequência vai falar também, mas veja bem uma coisa. Vamos frisar aqui para o nosso internauta. Olha aqui, verso 12, 31, 12. Ajunta o povo. Mandou Moisés, a cada 7 anos, ajuntar o povo e ler a Torá diante de todo o povo de Israel. Está no verso 11. Né? Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos e os teus estrangeiros, aqueles que vieram do Egito com Moisés, naquele tempo, né? E futuramente aqueles que habitassem na terra de Canaã. Ou seja, então a Torá estava sendo lida A a cada todos os 7 povos, né? anos. A todos aqueles que saíram, né? Inclusive aqui é uma razão porque nós estudamos as parashot, as porções da A Torá, Torá, todas as semanas, isso. né? Bom, ajunta o povo, homens e mulheres e meninos e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que, primeira coisa, para que ouçam. Há um texto na palavra de Shaul Hachali, o apóstolo Paulo, que fala que a fé vem pelo Ouvir. ouvir. E ouvir É? a palavra de Deus. Então hoje você tem a condição de ler a Bíblia. Hoje eu diria, leiam a Torá. Mas aqui o termo ouçam, ele é mais profundo do que ler. Sim. Porque ouvir, tem um outro lugar que fala assim, quem tem ouvidos para, Ouvir. ouça. Ouça. Por que ele falou quem tem ouvidos para ouvir? É. Por acaso você conhece alguém que não tem ouvido? Porque o ouvir está coligado com o entender, Com o atentar, com o atentar, né? com Ouvir com atenção, com atenção. para que ouçam. Ouçam. Primeiro item, verso 12. Segundo lugar, E para que aprendam. aprendam. Então, ouvindo a leitura da Torá, ouvindo com atenção, você vai aprender. O terceiro passo, Temam. e temam. Vocês estão vendo? É impossível, meu amado e minha amada, você temer a Deus se você não ouvir e não aprender a Torá. É impossível, porque ouvir e aprender são os 2 primeiros passos, ô Jacob. Isso. Vamos repetir aí esses 2 primeiros passos? Para que ouçam. Ajunta o povo, vamos lá, ajunta o povo, vamos lá. Congrega o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os peregrinos, que estão nas vossas cidades, para que ouçam e para que aprendam e temam ao Eterno vosso Deus. Então, quando a pessoa cumpre esses 3 passos,
ouvir, aprender e temer, o que implica conhecimento da Torá, porque aqui é ler a Torá. Ah, faz 20 anos que eu já sou convertido. Mas você já leu a Torá? Sim. Já ouviu a Torá? Não adianta você ter 20 anos de conversão. Se você nunca deu ouvidos para a Torá, para a lei de Deus, ouçam, aprendam e temam. Para. E qual é o quarto passo? O passo, digamos assim, o mais importante, a coroa disso aqui, qual que é? E cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Então, tem como você cumprir a Torá, se você não conhece a Torá? Não, não tem como. Não há Se você não possibilidade. teme a Deus? Não há possibilidade, né? Se você não aprendeu? Não tem como. Não tem como. É como você... Ah, o senhor falou aí no começo que Deus ouve pessoa de qualquer nação. O senhor falou aí. Mas eu expliquei que teme. E temer é o terceiro passo. Então, talvez muitos de vocês, dos nossos alunos que estão fazendo o curso conosco, eles não estão cumprindo ainda. Estão aprendendo. Mas já temem. Tem muitos que ainda não estão cumprindo. Já nos ouvem e temem. E aprendem. E aprendem. Mas ainda não estão cumprindo. Sim, é o processo. Ó, é o processo. Interessante, teve uma irmã aqui no curso, que ela falou para mim, eu estou maravilhado de ver isso, eu estou maravilhado de ver a reação das pessoas. Ela falou para mim assim, olha, ô Rabino, eu estou comendo ovo na minha casa, eu estou comendo ovo, eu estou comendo batata, para não comer mais carne. O que é isso aí? Já é praticar. Isso já é prática. Ela já ouviu, já aprendeu, está temendo e já está praticando. Sim. A outra falou para mim assim, Rabino, eu vou receber por esses dias membros da minha família que vêm em casa e que não são da comunidade. Como é que eu faço? Eu como coxa, ela compra carne coxa. Ela compra carne coxa. Mas você sabe que carne coxa é uma carne cara. É. Né? Eu posso comprar carne no mercado e fazer para eles. E eu falei, Como é que eu vou fazer? Ela perguntou. eu respondi lá no grupo. Lá. Aí eu falei para ela, senhora, eu sei que é difícil. Eu também tenho parentes que não são da comunidade. Eu passo isso também. Aqui na diáspora, acho que todos nós passamos por isso. E senhora, se a senhora conseguir separar as panelas que vai cozinhar essa carne, se a senhora conseguir separar na geladeira, não deixar contaminar, o ideal seria colocar dentro de um plástico, Uma sacolinha de mercado. Ali bem um ziplock, para não tocar nas suas coisas. E a senhora conseguir fazer essa comida sem misturar talheres e tal, a senhora pode até fazer. É difícil. Aí ela mandou dizer para mim assim, eu estou comprando uma panela, eu vou comprar panela para fazer a carne para esse pessoal, meus parentes que vêm em casa. Então, inclusive essa é uma das razões, porque muitas vezes a gente diz que tem que vir um casal para a congregação. Não adianta vir só o esposo. só o esposo ou ou a a esposa. É, Se vier só o esposo ou só a esposa, tem que entrar em entendimento com a outra parte. com a outra parte. Isso. A outra parte vai ter que ajudar você, colaborar, entender e colaborar, mesmo que ela não queira, não é obrigada a aceitar a fé. Mas, se ela não colaborar, você vai ter grande dificuldade em seguir a fé judaica. E aí você vê também o grande problema que é se casar com uma pessoa que não é da mesma fé da nossa comunidade. A pessoa que está solteiro e vai se casar, procura uma esposa cumpridora da Torá. Vai ter o problema da criação do lar tsiniut judaico, da mulher. tsiniut, vai ter taharam mishpará, vai ter o problema da kashrut, Muita coisa. muita coisa. Então, veja bem, vocês entenderam? Para chegar no ponto de temer a Deus, tem que conhecer a Torá. Tá?
E ao mesmo tempo que você vai conhecendo a Torá, vamos ler o outro versículo, o 13, então, no caso aí, Jacob, vamos ler o 13. E cumprir todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que não tiveram conhecimento, ouçam e aprendam a temer ao Eterno vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para herdá-la. Então está aí, ó, a mesma, praticamente repetindo. Então eu quero elogiar essas pessoas que estão aprendendo o judaísmo bíblico. Gente, veja bem uma coisa. Rabino, mas nós não seguimos o judaísmo rabínico também hoje? Sim, seguimos. Temos que seguir. Porque a nação de Israel, o braço representado por Moshe, aqueles que foram quebrados da oliveira, endurecidos, são nação sacerdotal. Sim. Tanto como Elias, que abraça Yeshua. Mas nem tudo o que o judaísmo rabínico ensina vai ser condizente com a nova aliança. Então, nós, por exemplo, usamos o Sidur. Se Deus quiser, brevemente vamos ter o nosso próprio Sidur, se Deus quiser. Então, o que vai acontecer? Inclusive, ó, por exemplo, isso aqui é um Sidur messiânico. Tá vendo? É lá dos Estados Unidos. É um Sidur messiânico. Se Deus quiser, nós vamos ter o nosso Sidur, onde nós teremos, então, as orações apropriadas para nós que cremos na nova aliança. Mas muitas dessas orações do Sidur messiânico são orações do Sidur normal. Normal. Então, há que se selecionar, como Paulo disse, examinai tudo, retende o bem. Que é bom. Como o nosso povo, infelizmente, uma parte do nosso povo não crê em Yeshua, então muitas coisas surgiram. Não tem o cordeiro, não tem mais o sacrifício dos animais, o templo está destruído hoje. Então o nosso povo criou uma série de orações na tentativa de alcançar o perdão de pecados através de méritos próprios. Isso não é viável, isso não é possível. Não. Você pode orar, rezar dia e noite, rezar o Sidur de ponta a ponta, que não vai resolver o problema do seu pecado. O problema do pecado é o seguinte: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Yeshua falou: olha, sem mim nada podeis fazer. É preciso Yeshua, porque Yeshua é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao crermos em Yeshua, nós estamos cumprindo até mais a Torá, porque estamos praticando o sacrifício da manhã e da tarde. Sim, sacrifício contínuo. Quando nós oramos a Deus e apresentamos o nosso Cordeiro, que é Yeshua. Eu não sei se vai dar tempo de nós falar de TV lá ainda. Nesse sentido, até mais ainda. Né? Porque 9 de Hebreus nós temos a questão da vaca vermelha. Quando a gente fala em aceitar Yeshua, a coisa é muito profunda, não é? Profundo. Eu creio em Yeshua. Tá, mas você crê no quê? Você crê que ele é o Messias? Eu creio. Você crê que ele é o Cordeiro de Deus? Você crê que ele morreu como Cordeiro, que ele derramou o sangue dele pelos nossos pecados? Você crê que ele ressuscitou dos mortos? E está à direita de Deus? Você crê que ele ascendeu aos céus, está vivo, está à direita de Deus? Você crê? Primícia dos que dormem? Você crê que ele é o nosso sumo sacerdote diante do Pai? Sim. Creio. Então você crê no Messias. Você crê em Yeshua. Eu creio que Yeshua foi um tzadik, foi um justo. Isso não é crer em Yeshua. Não. Isso não é crer acreditar nele na obra de Yeshua. suficientemente não é. E tanto, Rabino Shai, que nós não somos contra o judaísmo rabínico, que seria uma forma ilógica de você dizer que você é ligado na oliveira
e somos sustentados por aquela raiz. Ora, o judaísmo ortodoxo, rabínico, racídico, nós respeitamos todas as linhas de pensamento judaico. A questão é que dentro do compêndio da lei oral, da Mishnah, do Talmud, da Guemará, existem assuntos que estão coligados, estão relacionados com doutrinas pagãs. Então, a pessoa que vai se aventurar a ler esse material sem primeiramente estar embasado na Torá e nos profetas, acaba perdendo o testemunho de Yeshua e da nova aliança. E quero aproveitar, que é o curso de shiur, de conversão, informá-los que, se for da vontade do Eterno, se for da vontade de Kadosh Baruch Hu, nesse próximo domingo, iniciaremos o curso de profecias. Juntamente eu e o Abiezer faremos o curso. Será transmitido às 10 horas da manhã, no lugar do Café com Rosh. Nós vamos começar a demonstrar as profecias, desde o livro de Bereshit até o livro da Revelação, até o livro de Apocalipse. Iremos estudar todo o Tanar, Torá e toda a Brit Hadashah, naquilo que concerne às profecias e que apontam para a obra de Yeshua. A partir do momento que estudarmos juntos as profecias, vocês irão perceber de que não há um outro caminho para a redenção e não há um outro Mashiach, a não ser Yeshua. Porque os tempos, as datas, os templos, as profecias, todas elas se encaixam perfeitamente em Yeshua, o nosso Mashiach. E traremos também conceitos rabínicos, dentro do judaísmo rabínico, sobre Yeshua, sobre a vida e sobre a obra do nosso Mashiach. Então, Diego, nós cremos, então, que tanto Israel natural, que hoje não crê na figura de Yeshua como Messias, né? É nação sacerdotal, Sim. representada pelos ramos quebrados, né? não secos, mas quebrados, e que será, no tempo certo, será restaurado. Né? No capítulo 11 de Romanos fala que até que se cumpra o tempo dos gentios, e o remanescente de Israel será reenxertado na oliveira, né? E que nós representamos o Elias, a nação sacerdotal também, mas a parte que profetiza, os eleitos, os que abraçaram e crê na nova aliança, certo? Todavia, o que nós seguimos do judaísmo? Aquilo que o judaísmo corrobora, aquilo que colabora com a nova aliança. Com a nova aliança. Então, isso. Sem problema nenhum. Nenhum. Mas há que se... Às vezes algumas pessoas perguntam para nós, e a Cabala? Não, nós não seguimos Cabala. Não nos envolvemos de maneira nenhuma com Cabala. Tá? Então, nós aproveitamos do judaísmo de hoje a parte de nação sacerdotal. Aquilo, examinamos tudo, como disse Paulo, examinai tudo, retende o bem. Então, usamos as orações, muitas das orações, que não se conflitam com a nova aliança. Então, sem problema nenhum. Eu gostaria de ler com os nossos amigos no capítulo 13 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 13. Aqui é muito importante, voltando agora no começo da nossa palestra, explicando para aqueles que acreditam, que tiveram uma experiência com Deus lá atrás, que eram profetas, que falaram em línguas, que tiveram revelações. Vamos atentar no capítulo 13 de Devarim, Deuteronômio, e vamos entender por que o povo judeu não se ilude. Pode fazer o milagre que fizer, fazer o sinal que fizer, o povo judeu não se ilude. E por que foram cobrados tantos milagres de Yeshua? E por que tantos milagres Yeshua teve que fazer, né? Vamos ver o capítulo 13, e por que tanta gente creu em Yeshua também. E por que tanta gente creu também. Vamos ver o capítulo 13, é muito importante que você conheça
para você ter uma explicação sobre esses milagres que acontecem aí fora, líderes religiosos que estão fazendo sinais, maravilhas, gente andando, se é que seja verdade, mas pode até ser, não tem problema. Cego vendo, como é que nós devemos encarar isso à luz da Porque Torá? o capítulo 7 de Mateus estava dizendo, expulsam até demônios. Em meu nome. Em meu nome, expulsam. Vamos ver o capítulo 13 de Devarim. Se um profeta se levantar no meio de ti, ou um sonhador, e te der um sinal do céu ou milagre da terra, e realizar-se o sinal ou milagre de que te falou, e te disser. Tá bom, vamos parar aí. E te disser. Olha, na versão João Ferreira de Almeida, que é a que eu tenho em mãos aqui, diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti. Gente, é muito importante que o profeta, que a pessoa que faz o sinal, para ser crido, ele tenha surgido no meio do povo de Israel. O texto está dizendo, quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal. A gente sabe hoje, Jacob, que tem muitos supostos Mashiach, Meshirim, que tem surgido e sido aceito até no meio judaico como Messias. Sim. Mas muitos deles não surgiram lá no meio de Israel. Não nasceram lá. Exatamente. Entenderam? Exatamente. Yeshua nasceu lá, Sim. não é? Sim. Em Belém, conforme a profecia fala. Isso. Tá. Mas veja bem, vamos para outra coisa, né? O profeta, o sonhador de sonho, tem que surgir lá dentro de Israel. Oxe, tem um profeta que surgiu aqui, um líder religioso, está fazendo milagres aqui. Surgiu aonde? Surgiu aqui. Não surgiu no meio de Israel, não. Pronto. Já é um ponto negativo. Surgiu no meio de ti. Então, não podemos dizer que o milagre não aconteceu, mas podemos dizer pela Torá que é um falso profeta. Já deu uma falha, não surgiu no meio de Israel. Já deu uma falha. Ou seja, não é um cumpridor da Torá, não se trata de uma pessoa que estava cumprindo Torá, que viveu a Torá durante algum tempo, que tem uma família judaica, não é. Surgiu fora do povo. Então o texto está falando de um profeta que surgiu dentro do povo. E deu um sinal prodígio. E aí diz o segundo verso: e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado. Ou seja, ele deu um sinal. E aconteceu. Uma profecia. E aconteceu. E agora, hein? Agora ficou difícil, o profeta deu um sinal. E aconteceu. Falou de um prodígio, ou fez um prodígio. Vamos congregar com ele lá. Todo mundo viu. E agora? Temos um profeta entre nós, um homem de Deus. Olha aí, um homem nascido no meio do povo, no meio do nosso povo, cumpriu Torá, enfim. E agora ele deu um sinal, o sinal se cumpriu. Sim. Um líder. Vamos ver, verso 2. E suceder o tal sinal prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Gente, isso aqui tem que entender. Se surgir qualquer profeta aqui no Brasil e falar, vamos seguir um ídolo, ninguém vai atrás dele. Isso aqui é figurativo. Vamos após outros deuses que não conhecesse, sirvamos. Não, ele não vai falar assim, com essas palavras. Ele vai falar, olha, a alma é imortal, nós vamos morar no céu. O eterno não precisa cumprir Torá, não precisa cumprir as festividades de Deus, não precisa, pode comer qualquer carne impura, pode comer carne com sangue. Ou seja, ele ensinou um ensinamento fora da Torá. Vamos após outros deuses que não conheceste. Ó, não é o que vocês aprenderam aqui na sinagoga, na Torá. É outras coisas, coisas novas.
E diga-se de passagem, uns deles são até sinceros, mas estão totalmente cegos. Outros, não. Outros, infelizmente, conhecem a verdade e dissolutamente ensinam práticas mentirosas. Práticas das quais vão ser, e já são, reprovadas pelo Eterno. E muitas pessoas seguem essas palavras, essas filosofias e esses conceitos. Ou seja, surgiu um profeta, fez sinais, aconteceram os sinais que ele falou, é profeta. Provou que é profeta, tá? Mas não provou que é profeta de Deus. Entenderam? Provou que ele é profeta, porque ele deu um sinal, o sinal se cumpriu. É profeta. Anunciou um prodígio, fez um prodígio, é profeta. Não vamos negar, é profeta. Sim. Mas é profeta de Deus? Não, porque ensinou coisas contra a Torá. E é por isso que o nosso Levou o povo para outro caminho, ensinou outras coisas que estão fora da Torá. Por isso que o nosso povo é vacinado contra esse tipo de Então, o texto diz assim, heresia. vou ler de novo, hein? E sucederam tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecesse, servamos-los. Verso 3 agora. Não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos. Por quê? Não ouvirás. Por quê? O Eterno vosso Deus vos está experimentando para saber se amais o Eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. E o 4, lê o 4 também. Após o Eterno vosso Deus andareis, a Ele temereis, seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis. A Ele servireis e as suas qualidades adotareis. Então, gente, é um teste, é uma prova. Deus está provando, é por isso que o povo de Israel não dá ouvido. Vai lá pregar para o povo de Israel, ele até pode ouvir, mas quando você fala, não precisa cumprir Torá, não precisa cumprir Shabat, não precisa cumprir festa, mas não interessa. Então hoje eles nem perdem tempo de ouvir, porque ele já sabe que quem vai pregar para ele não crê em nada disso, então ele nem perde tempo de ouvir. Entenderam? Então o que faz o nosso povo aceitar um profeta como de Deus e ouvi-lo é se ele ensinar de acordo com a Torá. Esse é o segredo. Se nós vivermos a Torá, nós podemos falar com o nosso povo, nós vamos ser ouvidos, porque vivemos a Torá, então ele não tem como nos rechaçar, como nos rejeitar, porque ele viu em mim uma liderança, viu em mim um trabalho, uma obra, e viu em mim os meus frutos de cumprimento da Torá, e ele vai crer, porque eu vivo a Torá. Agora, quando alguém não vive a Torá, não ouvirás a palavra daquele tal profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Tem um texto... Agora o outro versículo fala assim, e aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá. Então, hoje o povo de Israel não vai estar matando ninguém, mas espiritualmente aquele profeta, aquele falso profeta que está mentindo em nome de Deus, ele é espiritualmente morto. E ele é morto quando nós não cremos nele. Então, para nós, ele está morto. Entenderam? Como diz Yeshua, deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas vem tu e me siga. Né? Tem um texto, Rabino Shai, às vezes muito mal compreendido, em 2 Tessalonicenses, que vai dizer assim, ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Yeshua HaMashiach e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Yeshua estivesse já perto.
Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no seu templo, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que detenho para que seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então se revelará o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aí ele vai dizer aqui, para não ler todo o contexto. Isso aí está se referindo ao anticristo, né? Que já veio, diga-se de passagem, que já veio. Que já veio. Mas o anticristo veio fazer o quê? O anticristo veio trazer essas falsas doutrinas, essas heresias que afastam o nosso povo da verdade, onde muitos líderes que não são do meio do povo fazem sinais e maravilhas segundo a ordem ou o espírito desse iníquo que já veio e já se levantou, de religiões que continuam como Babilônia espiritual, ensinando preceitos da mesma, das quais o anjo brada em Apocalipse, né? Caiu a grande Babilônia, porque em Apocalipse vai dizer do reino messiânico que há de ser estabelecido. Mas aqui fala sobre o espírito do erro. Sim, que Deus enviará o espírito do erro, aqueles que creem na mentira. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, em outras traduções, o espírito do erro, para que creiam a mentira. Ou seja, mas como que Deus vai enviar o espírito do erro para que creia na mentira, Rabino Shai? O próprio Deus está fazendo isso com a pessoa? Por quê? Quando a pessoa rejeita a verdade. Quando a pessoa rejeita a verdade. Endurece o coração. Quando ela não está inclinada a ouvir a verdade. Aí Deus permite que o espírito do erro faça com que ela creia cada vez mais na mentira. E isso está escrito aonde? Em Tessalonicenses, tá? Então esse texto às vezes é muito mal compreendido. O Eterno não coloca tropeço no caminho de ninguém, mas as pessoas colocam bloqueios e tropeços em seus próprios caminhos, ajuntam para si doutores, que lhe falam palavras bonitas e afastam do caminho da Torá e da verdade. Para estes, o Eterno envia o espírito do erro, para que creiam cada vez mais na mentira. E esse espírito aqui é o espírito do anti-Mashiach, é o espírito do anti-Yeshua, é o espírito que vem falando e lutando tudo contra a Torá e o nosso povo. Eu quero, nessa parte final do nosso programa, entrar então num detalhe muito importante com vocês, que é o seguinte. Eu falava no começo do programa da experiência que você teve no começo da sua fé, que eu tive. Que eu tive também. Não é verdade? Sim. Mas então, Yaakov, se Deus não fala com a pessoa, com o pecador, o que é aquilo que acontece com a gente? Vamos começar assim, a pessoa que fala em línguas. Certo. Receber o batismo com o Espírito Santo mesmo, é o dom do Espírito Santo que está naquela pessoa que fala em língua? Veja bem, no capítulo 10 de Atos, Cornélio vai receber o dom de línguas, momentos antes do batismo dele. E ele já está perfeito, porque quando Deus mandou Cornélio procurar Pedro... O anjo, né? Fala com ele. Uhum. Aí os enviados de Cornélio falaram: Cornélio, varão justo, varão tzadique. Entre a comunidade judaica, justo e temente a Deus. Então Cornélio era um homem que estava cumprindo a Torá. Aí ele recebeu Urua. Tá? Exatamente. E aí Deus falou com ele. Quando ele chegou naquele ponto de ser um varão tzadique, justo, Deus falou com ele. E aí Deus concedeu Urua para ele. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: quando nós falamos em língua, quando eu falei em línguas lá atrás, não era o batismo com o Espírito Santo. Não era? Não. Era o diabo então? Não, não falei isso. Falei que era o diabo. Isso aí é um efeito emotivo que as pessoas sentem, levada pelo próprio ambiente. No próprio ambiente, por exemplo, aonde eu ia, no lugar que eu ia,
a pessoa colocava a mão na sua cabeça, você de joelho ali orando, às vezes até em jejum, e eles diziam que a pessoa tinha que receber, tinha que falar línguas, para ser uma pessoa, até para ter um ministério, ele tinha que falar línguas. Que era dito assim, ele tem que ser batizado com o Espírito Santo, senão ele não pode ter o ministério. Então se faziam reuniões em que as pessoas recebiam uma imposição de mãos, né? E a pessoa que impunha as mãos na cabeça da pessoa... Simha, né? Simha, não é simha, é simha. Simha. A pessoa que punha a mão na cabeça do outro, falava para ele, fala glória. E eu falava, glória. Fala de novo, glória. Eu falava, glória. Fala depressa agora. Glória, 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 glória. Pronto. Ensinava como é que eu tinha que fazer. E normalmente, se você experimentar falar glória, rapidinho, você vai notar que você vai falar língua. O Abel pode experimentar fazer isso. Se você falar glória repetidas vezes, Certo. direto, a sua língua enrola. Esse primeiro dia você fica naquilo, a minha língua enrolou mesmo. Aí no segundo dia já é normal, você já chega ali, já pega no glória para frente dali, falar glória, 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 daqui a pouco vira normal, você abre a boca e já fala. Então é um estado emotivo da pessoa. Tem um processo... Na teologia chamado de grossolária, né? Glossolária, isso. E é uma língua, embora que no caso de Coríntios, lá que fala do dom de línguas, que não é o mesmo, viu gente? Você não pode pegar Coríntios e falar dos dons ali e dizer que são aqueles dons. Não é. Até porque... Porque você não está cumprindo a Torá, você não pode receber urua. Tá? Não pode. Tá? Não tem como você receber urua estando desobedecendo a Deus. Ou estando no processo de techuvá e não tendo alcançado um determinado nível. Aliás, o batismo com o Espírito Santo é dado pela imposição de mãos do ministério, depois do batismo das águas, da Tevilá. Aí ele vai receber o dom do Espírito Santo, que pode ser qualquer dom, não precisa necessariamente ser dom de línguas. Até porque, vamos dizer assim, se ele recebe um dom, por exemplo, na palavra ordem, da sabedoria, palavra da ciência, esse dom não vai manifestar instantaneamente. Na ordem ali dos dons descritos, ele é o último, se eu não me engano. Quer dizer, é o último de não ser relevante? Não, mas é porque Shaul Rachali vai dizer, eu prefiro falar uma só palavra no idioma que haja compreensão do que falar línguas. E quando ele manda buscar os melhores dons, ele fala que o melhor dom é o dom de profecia. Exatamente. Então, aquilo ali, veja bem, você pode insistir comigo. Não, mas eu falei línguas. Falei. Ah, é o diabo? Não, não é o diabo. De jeito nenhum. Falei pelo estado emotivo. E outra coisa, hoje nós temos, por exemplo, os carismáticos. Os católicos carismáticos. Católicos carismáticos, que ainda creem nos ídolos, ainda se encurvam diante dos ídolos, e eles falam em línguas. E se você se ligar na língua que eles estão falando, é a mesma que é falada no meio evangélico. A mesma língua falada pelos carismáticos é falada pelos evangélicos. Agora eu pergunto para você que tem formação evangélica, você acredita que lá é o batismo com o Espírito Santo, no carismático? Nem lá e nem em você. Isso é o estado emotivo seu. Olha, e esse negócio que Deus falou comigo? Pode ser uma coincidência. Pode ser um masal, uma coisa da sorte. E pode ser até que Deus tenha falado mesmo. Sim, o Eterno pode se ser, usando de alguém para falar contigo. Da forma que você está vivendo na presença de Deus, Deus pode ter usado alguém, não usou uma mula para falar lá com o profeta, né? Não usou uma mula. Exatamente. Então, agora, quando você fala que é Deus, aí que está o problema. Eu não estou falando que é o diabo, não falei isso. Eu estou falando que pode ser uma coisa
de você mesmo, do seu estado emotivo, tá? Pode ser uma coincidência, como é essa estratégia de eu dizer, hoje aqui nessa noite tem uma pessoa que discutiu ontem com a mulher em casa. Tem 10 que discutiram com a mulher. Tem uma pessoa aqui que recebeu uma proposta de emprego. Tem 4, 5. Entenderam? E você vai pensar que Deus falou com você. Então não é. Então é mais errado você atribuir a Deus, dizer que foi Deus que falou, do que você não atribuir. Você dizer, não, eu vivi essa experiência lá fora, eu falei línguas, eu profetizei em determinado momento. Mas como é que você profetizou se você não estava cumprindo a Torá? Então são estados emotivos. Você achou que Deus estava falando com você. Ah, eu tive um sonho, Rabino. Sonho pode ser alguma coisa e pode não ser nada. Até porque, né, Rabino Shai, eu, no movimento que eu estava, vamos dizer assim, fui somente um instrumento na mão do Eterno para abençoar a vida das pessoas e vi milagres acontecerem. E eu perguntava para mim mesmo, era o diabo? Não, de maneira nenhuma. Acredito eu que era o Eterno. Só que a minha busca era uma busca incessante de conhecer a verdade. Então, eu estudava, eu orava bastante, eu buscava de fato, realmente. Mas tem pessoas que usam desse meio, usam desses artifícios por dinheiro, por outras questões. Então, mas que o Eterno pode usar de alguém? Lógico que pode. Então, quando você fala isso, porque lá atrás Deus me usou, Deus falou comigo, você ainda você está apegado às coisas lá de trás. Está apegado àquilo lá. Quando você lança ideias lá de trás. Então, quando eu falei no começo, lá em Atos 15, 19 e 20, da contaminação da idolatria, das coisas que a gente aprendeu errado. Então, se você pensar assim, olha, eu não sei, aquilo lá pode ter sido coincidência, pode ter sido uma estratégia que foi usada, pode ter sido uma sorte minha, até pode ter sido um caso, mas eu não posso garantir nada que foi Deus que fez aquilo lá. Agora, uma coisa eu posso garantir, foi Deus que me trouxe até aqui. Aí sim. Então não foi o diabo que operou em você lá atrás. Sim. Deus estava te conduzindo. Agora, você falar que Deus estava em você, que você era profeta, que você não, aí você está usando de engano. Entende? Então eu tenho um grande respeito por todas as religiões. Principalmente pelas religiões cristãs, eu tenho respeito. O senhor mesmo fala, né, que eles cumprem um propósito importante de Cumprem aproximar as pessoas da palavra, do ensino, e quando a pessoa tem a sede da verdade, acaba encontrando o quê? A Torá, os profetas, Yeshua. Ele começa, às vezes, lá no mundo, ele começa a ler a Bíblia, lá não é nada, ele começa a ler a Bíblia, ou alguém fala da Bíblia, ele se interessa, ali Deus começa a operar em você, mas não habitar em você, viu? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, disse Paulo. Então ele tem que estar na condição de templo. De receber. Purificado, cumprindo o Torá, sim, temendo, ouvindo, aprendendo, temendo e obedecendo a Deus. Aí Deus vai começar a operar em você. Interessante, o Beit HaMikdash foi construído dentro do povo, pelo povo, para receber o Ruach HaKodesh no Santíssimo Lugar. Ou seja, para que o Eterno habite o Espírito do Ruach HaKodesh dentro de nós, tem que ser dentro do povo, tem que estar moldado conforme aquilo que quer o Eterno para a nossa vida. Caso o contrário, teremos experiências como tateando o Eterno, mas receberemos de fato a presença divina cumprindo seus mandamentos. Agora, quando é que você já está pronto? Voltando lá em Atos 10, em Cornélio. Quando Cornélio estava cumprindo a Torá, estava obedecendo. Eu falei, eu fico maravilhado aí de conversar com alguns do curso de conversão. Nos alegram. Que estão cumprindo. Eu fico maravilhado. Eu estou
Então, o que vai faltar para você, meu querido? Se você estiver consciente já, e já estiver cumprindo a Torá, e não volto mais atrás, e abandonei aquilo que lá... Não é chutar o prato que comeu, viu, gente? Isso aí não. Isso. Falar mal dos outros, atacar as religiões dos outros, não pode fazer, né? Deus teve misericórdia de você, não teve? Teve. Ele vai ter misericórdia dos outros também. Deus quer que todos se salvem, Tá? né? Mas se você já está cumprindo a Torá, já está vivendo a Torá, agora sim, Deus vai começar de fato a falar com você. Sabe por quê? Porque você está purificado. Espiritualmente falando, Cornélio estava purificado. Por isso que ele foi comparado com os animais imundos, não é? E aí Deus falou, não chame imundo o que Deus purificou. Cornélio estava purificado, era um cumpridor da Torá. Aí o que veio? O batismo. O batismo, a tevilá, a imersão, é que vai trazer sobre você os méritos do sacrifício de Yeshua, do Cordeiro Yeshua. É por isso que Paulo fala aos romanos, se fostes mortos com ele, sepultados com ele, Romanos 6, se morreste com Machia, fosse sepultado com ele, ressuscitaste com ele. Nova criatura é. Quando nós estamos já cumprindo a Torá, é a hora de sepultar os pecados, de sepultar o velho homem e de ressuscitar das águas a nova criatura. De pagar aquilo ali, o batismo é a segunda morte sua, que vem de maneira antecipada. Sim. Você não vai sofrer o dano da segunda morte. Não. Sabe por quê? Porque o preço da segunda morte, que é pelo pecado, já está sendo pago agora através de Yeshua, através da sua tevilá. a sua velha forma de viver, o seu Então, velho caráter, quem o seu que vai velho homem, determinar o momento da sua tevilá? É você. Você vai sentir, não, já estou vivendo a Torá, está na hora de, como disse Ananias a Paulo, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Isso agora. é muito importante. Ah, não tem a congregação na minha cidade? Não precisa ter. Você pode ser o primeiro da congregação. Exatamente. Mas você tem que cumprir Torá. Não adianta você pedir o batismo estando transgredindo. Não adianta. Não tem valor. Entende? Não tem valor quando você ainda está pecando. Mas você agora já está vivendo a Torá, já está cumprindo a Torá. Então é a hora da sua tevilá. Você vai passar pela tevilá em nome de Yeshua. E aí entra o nosso povo de Israel natural que está aí, precisa também desses passos, de crer em Yeshua, de passar pela tevilá, para ter a remissão dos seus pecados. E isso é o nosso papel. O nosso papel é ensinar. Yeshua falou, sem mim nada podeis fazer. Se não crerdes quem eu sou, disse Yeshua, morrereis nos vossos pecados. Tem que crer no que Ele é, que Ele é Cordeiro, que Ele derramou o sangue dEle, inocente, como um Cordeiro, e que o sacrifício dEle foi feito, como diz Hebreus, de uma vez por todas, para sempre. Eu não estou falando para você deixar sua sinagoga, não. Não é preciso você deixar sua sinagoga. É preciso você crer em Yeshua, como Cordeiro de Deus, receber a tevilá em nome de Yeshua, receber a imposição de mãos, receber o Ruach HaKodesh, Exatamente. que mesmo o nosso povo, que não abraçou a nova aliança, não recebe o Ruach, porque o Ruach foi dado dentro da nova aliança. Exatamente. Recebeu o Ruach para quê? Para cumprir a Torá, para a Torá enraizar dentro do seu coração, e você vai ser um melhor cumpridor da Torá, da vontade de Deus. Então você que está fazendo tevilá conosco, a velocidade da sua tevilá depende de você. Você já está praticando esses pontos básicos, já estou cumprindo o Shabat. Tem como cumprir a pureza familiar? Se é homem ou mulher, tem, cumpra.
celebrar as festas judaicas, não trabalhar nos Yamim Tovim, nos dias de festa judaicos, obedecer às festividades, no dia de sábado dedicar-se ao estudo da palavra. Você que na sua cidade não tem a congregação, você acompanhe a nossa transmissão, para você poder fazer um serviço também na sua casa. E aí sim, você passa pela TV lá, aí você está pronto. Não é isso, Jacob? Isso mesmo. Nós vamos passar a finalizar o nosso programa. Shalom, amados. Que o Eterno continue vos abençoando. Como o Rabino Shai disse, eu digo para vocês, às vezes no particular ou no nosso grupo de conversão, né, que eu fico admirado com a fidelidade que vocês têm para com o Eterno e o cumprimento das mitzvot que vocês têm feito ao longo desse nosso relacionamento. Digo para vocês que não é impossível cumprir os mandamentos mesmo distanciados da nossa sinagoga, porque não foi impossível a Noé, o único tzadik, o único justo de toda aquela geração, que andava com o Eterno e Deus falava com ele. Pode ser que você seja um Noah aí na sua cidade, o único nessa geração que se encontra aí, mas que possa, a partir de você, se formar uma comunidade, ou a partir de você ser um pregador da nova aliança, e juntamente conosco, podemos alcançar mais pessoas no propósito do nosso coração e do coração do Eterno, e que todos venham ao conhecimento do Eterno como o único Deus, e Yeshua como nosso Mashiach. Shalom a todos, que o Eterno vos abençoe. Antes de finalizar a nossa aula de hoje, eu quero lembrar que nós temos um grupo no WhatsApp, Shiur Talmidim Conversão. Se você não faz parte, você pode ingressar nele. E peço para aqueles que fazem parte do grupo Shiur Conversão, que evitem postar matérias, vídeos, comentários, figurinhas. Evite colocar isso lá no grupo, porque eu tenho muitos Talmidim naquele grupo que reclamam, eu vou ter que sair do grupo, porque está enchendo o meu celular. Deixa o grupo ali, você pode ali dar um shalom, lembrando que, gente, é shalom aleira, ou só shalom. Não existe shalom Adonai, viu? Vamos aproveitar aqui esse momentinho para lembrar. Shalom Adonai não é correto você falar, tá? Porque quando você fala shalom Adonai, você está falando assim, paz seja contigo, Deus. Você está saudando a Deus. Se eu falo shalom Yaakov, paz seja contigo, Yaakov. Se eu falo shalom Adonai, eu estou saudando Deus. Então eu falo ou só shalom, ou falo shalom aleira, shalom aleirem, que é o plural de shalom aleira, que é paz seja contigo, shalom aleirem, paz seja convosco. Shalom, com M no fim, aleirem, paz seja convosco. Essa é a saudação. Não é shalom Adonai, não tem shalom Adonai. Tá? Então vamos aprender, vamos deixar as coisas que nós aprendemos errado lá, vamos aprender o certo. Então não poste coisas no grupo. Outra coisa importante, você está cumprindo Torá, obviamente você vai esbarrar na questão do dízimo. Se você não estiver cumprindo os dízimos, você tem uma renda, quem não tem, tudo bem. Mas você tem uma renda, você tem que cumprir os dízimos também. Tem o dízimo do pobre, tem o dízimo sacerdotal, e tem o dízimo das festas. A gente te explica direitinho, manda o material para você, e você vai enviar essa contribuição lá no nosso grupo, vai ter as contas, e vai ter a nossa secretária, que é a Deise, o contato dela, que é a atual, exerce a função atual de tesoureira da Sina. Então, tesouraria da Sina, atualmente, está sendo exercido pela Deise. Eu vou mandar o contato dela, você vai depositar o seu dízimo, a sua contribuição, o dízimo do pobre e o dízimo sacerdotal, você vai depositar. O segundo dízimo você guarda com você para as festas. Isso. Você veja como é que Deus é sábio, né? A pessoa guarda um dízimo na conta dele, numa poupança, para ele não deixar de celebrar as festas, não ter desculpa. Eu não posso celebrar a festa.
Você pode usar esse dízimo para vir em Curitiba, para vir na festividade? Principalmente nas três, Pode. nas Pêssar, Sukkot e Shavuot. Você pode vir aqui com o segundo dízimo que você está guardando. Ele é seu para o seu uso, mas para uso nas festas. Até isso Deus fez, para que ninguém faltasse nas festividades. Então eu aguardo o seu contato, muito obrigado da sua atenção, divulgue o nosso curso, o nosso trabalho, assista os nossos serviços ao vivo e continue conosco. O curso de profecia aos domingos também, que será implantado, domingo de manhã, junto com o Café com Orochi, ou substituindo de vez em quando o Café com Orochi. Shalom Aleichem, paz seja convosco.